tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Trader Sem Limites. Mais uma semana terminou e cá estamos nós, infalivelmente como sempre, para analisarmos como é que correu a nossa trade da semana que fizemos a análise juntos na semana passada. E, bom, mais uma semana com decepção. Não totalmente uma decepção pela análise estar errada, mas sim por nos posicionarmos mal ou por negligenciarmos uma outra dica ou um outro ponto que a gente às vezes já faz aqui, que era quando temos dois pontos interessantes ou que demonstram algum interesse, a gente deixa a ordem pendente nas duas zonas e assim, caso desrespeita uma e respeita a outra, a gente faz lucro ou obtém lucro na mesma. Então, na semana passada a gente teve essa situação interessante depois daquele movimento brusco que os big players fizeram no mercado, derrubando o preço. Tivemos esse movimento interessante, onde a nossa estratégia mostra-nos o ponto de interesse e a gente teve esse rompimento e essa vela institucional. Mas repara que ao desenrolar daqui não tivemos um rompimento, então a gente negligenciou essa vela institucional e olhamos para aqui onde começa o movimento que quebra esse baixo aqui estabelecido depois dessa resistência. E o que aconteceu mais na frente? Aqui temos os 50% da vela institucional e reparem o que aconteceu no preço. O mercado atinge na perfeição os 50%, desrespeita a nossa zona que estávamos em interesse, aonde começa o movimento que dá o rompimento do último alto, mas respeita a vela institucional 50%, certinho, direitinho, e em menos de 30 minutos ele bate o nosso take profit. E esse foi a trade da semana. Então era uma oportunidade de ouro que a gente deixou escapar, né? Porque a gente podia ter, como das outras vezes, deixado uma ordem pendente aqui e aqui. Levávamos um stop de 1% aqui e teríamos um take profit aqui de aproximadamente 5% do mercado, o que na conta podia corresponder a uns 13%, basicamente. E compensaria muito essa perda que a gente teve aqui. Mas pronto, a gente está aqui para aprender sempre e com os erros. E esse no caso seria um erro de palmatória, né? Porque é algo que a gente já tem feito quando temos duas zonas de interesse e uma perto da outra. A gente deixa sempre ordem pendente nas duas, né? Ordem pendente nas duas e vemos aonde o mercado vai então respeitar. Então essa foi a trade da semana. Depois disso não teve mais muito movimento interessante e o preço ficou a lutar. Provavelmente em outro time frame tivemos aqui outro ponto interessante, onde o mercado veio reagir e ir com tudo para cima. E aqui tivemos a nossa zona de retração, que eu disse que o preço teria alguma dificuldade ao chegar aqui, né? Teria alguma dificuldade ao chegar aqui para passar essa zona, e reparem que o preço chegou nessa zona, resistiu, teve uma pequena retração e depois rompeu a zona e vamos para cima mitigar a nossa zona que estávamos de olho. E pronto, nós estávamos aqui à espera. Depois dele atingir fazer a trade da semana que a gente havia identificado, surgiram outras situações, como aqui, por exemplo, consolidação, order bloco, que tem corpo considerável, nenhum pavio e volume baixo, e em seguida um imbalance que faz o rompimento dessa resistência. Aqui tivemos o primeiro toque, o segundo toque foi para baixo, no terceiro toque o que faz? Engana o pessoal, até chega até a zona de suporte, mas acho que aqui não seria um ponto muito
crucial ou interessante para os retail traders para abrirem uma operação, a não ser para quem faz, para quem opera opções binárias. Aí sim seria um ponto interessante, operações de alguns minutos. Então aqui poderia ter obtido lucro quem fizesse, ou para quem faz opções binárias. Mas para quem opera exatamente Forex, não seria uma zona muito interessante para dar uma ordem. Então tivemos um imbalance grande, rompimento da resistência e reparem também que tivemos quebra do último baixo. Depois dele quebrar o último baixo é que fez esse movimento todo para cima, então deixa essa zona interessante com algum grau de interesse. Tivemos aqui o rompimento desse último baixo, só assim depois movimento grande para cima, rompendo essa resistência que tínhamos aqui, e a gente ficou de olho nessa zona, mas o mercado até agora não reagiu a essa zona. Ela reagiu a uma outra zona no time frame de 4 horas. O que a gente teve aqui? Essa é a zona que a gente estava à espera, mas temos aqui o que é uma order block. Reparem, movimento grande de compra e uma vela de venda no meio. E reparem que ela tem um corpo considerável, volume não tão acentuado, mas seria o que deixaria essa zona como uma zona importante é que nós temos aqui atrás uma zona de liquidez, uma zona onde tivemos alguma resistência, e repara o que ele faz, toca na resistência ou no 50% do que era a vela institucional no time frame de 15 minutos, simula que vai para baixo, que vai fazer uma venda para que um possível reteste, né? Para quem espera por um possível reteste na zona. Então essa aqui era um movimento para enganar o pessoal que tentasse entrar no reteste. Movimento para cima, um imbalance que rompe essa resistência e leva o movimento todo para cima. E reparem o que tivemos aqui. Essa aqui seria uma zona importante que a gente poderia ficar de olho. E reparem o que o preço fez, o que o mercado fez. Veio exatamente na abertura da vela, na abertura da order block, e vamos para cima, rompendo aqui o último alto que ele fez. Então aqui era um ponto interessante que a gente podia pegar, mas a gente não pegou, e porque quando aconteceu isso a gente não estava de olho no mercado. Mas eu detetei sim essa order block, e como ela apresentava mais desvantagens em termos de medição da zona, se eu tivesse que entrar no 50%, já arriscaria muito mais do que 1%, e a gente já havia perdido 1% aqui, e a meta é ter um stop loss na semana de apenas 3%. Aqui a gente poderia ter arriscado muito mais do que 1% ou 2%. Se a gente pusesse aqui uma entrada na wick ou na abertura da vela, a gente teria muito mais do que 1% de risco. Então essa trade não seria muito compensadora. Repara que teríamos 1,10% do mercado, o que na conta poderia equivaler aí a uns 3 a 4%, e então não seria uma trade muito interessante. Por isso é que, apesar de eu ter visto essa situação e depois de analisar o risco-reward que essa trade poderia oferecer, eu não deixei ordem pendente. E a gente continua à espera dessa zona. A gente continua à espera dessa zona e vamos ver se após o preço reagir nessa zona que a gente tem aqui, que é o 50% desse imbalance do movimento de manipulação dos big players. Então aqui a gente tem algumas zonas interessantes.
que é, reparem o que aconteceu aqui, o que a gente tem aqui nesse movimento. Tivemos aqui essa resistência, vamos aqui esticar um pouco mais. Tivemos essa resistência e reparem, tivemos essa vela de compra que rompe essa resistência e fecha acima do nível da resistência. Reparem bem, ela fecha acima do nível da resistência e depois movimento grande para baixo. Então, essa é uma vela institucional e reparem que temos corpo considerável e volume pequeno. Ok, corpo considerável, quase nenhum pavio e volume pequeno. Então a gente aqui tem essa zona de interesse, para podemos ver melhor assim. Rompimento do último aqui foi apenas um alto, mas se vermos em gráfico de velas, temos aqui uma resistência em que a gente teve um toque, 2 toques, 3 toques, e vê que o mercado, ou a vela do esforço financeiro, fecha acima da zona de resistência e depois disso movimento grande para baixo, é onde originou em quase 20% da queda do mercado. Então essa é uma zona interessante e uma zona que a gente vai ficar de olho. Temos aqui essa order block com uma gap grande, temos essa vela institucional que a gente vai ficar de olho. Tivemos aqui rompimento do último baixo que a gente que foi estabelecido após o estabelecimento da resistência. Então aí a gente tem uma quebra de estrutura e então a gente fica de olho nessa zona e reparem, aqui temos esse imbalance grande. Então 50% desse imbalance, que é essa zona aqui, esse preço que está aqui, que eu marquei aqui, provavelmente vamos ter aqui uma reversão do mercado para baixo. O que está acontecendo aqui perto? O mercado aqui esteve sobrecomprado e o movimento está a ser lento, e esse normalmente 50% de um imbalance é uma zona interessante ou uma zona de muito provável reversão do mercado. Se a gente olhar para o gráfico de 4 horas, a gente vê que o preço está quase sobrecomprado. Então, com mais um pouco de esforço, até aqui o mercado ficará sobrecomprado. Então há muita probabilidade do mercado reverter aqui e procurar um ponto forte, no caso vai ser uma retração, e procurar um ponto forte aqui nesse movimento todo, que é para a continuidade do movimento. E a gente já tem aqui essa order bloco, já foi mitigada 2 vezes aqui, e aqui provavelmente já deixa de ser importante, apesar de que não temos ainda os 50% da order block mitigada, mas ao mitigar 2 vezes a entrada dessa order block, essa order block torna-se já irrelevante e a gente fica de olho nessa zona que ocorreu no time frame de 15 minutos, que é um dos pontos de algum interesse nesse movimento todo de compra. Então a gente fica aqui a aguardar e vamos ver o que resulta
dessas zonas. Se ele mitigar antes essa zona aqui, para depois cair e depois mitigar esse, então o nosso take profit aqui a gente pode arriscar e pôr ela até aqui na próxima zona, onde tem aquela vela institucional que a gente está a aguardar, porque a gente identificou aqui há pouco um time frame de 15 minutos. Então isso é o que aconteceu no mercado durante a semana, e temos aqui algumas zonas de possível retração que já aconteceram há algum tempo e que a gente acredita que uma delas eu já estava à espera quando ocorreu o primeiro movimento de queda, né, que quando o mercado fez essa distribuição. Então essa zona torna-se importante e essa zona também torna-se importante. Reparem que aqui tivemos um movimento que não rompe exatamente um baixo num ponto de resistência, mas teve quebra de estrutura aqui, quebra de estrutura aqui. Então essa zona onde começa o movimento que quebra essas duas estruturas aqui, esses dois últimos baixos, torna-se uma zona de possível retração ou uma zona de possível interesse. E reparem que temos uma vela bonita, corpo considerável, quase nenhum pavio e volume, o volume não muito pequeno, mas em comparação aos outros volumes aqui próximo de venda, o esforço foi menor que o resultado. Então temos essas duas zonas de possível retração. Então seguindo a estratégia, a alta histórica que estava a se esperar, ou que está a se esperar pela maioria dos traders, provavelmente não vai acontecer já, mas ela está para chegar daqui a pouco. Esse é um bom momento para a gente começar, principalmente para quem também tem portfólios de criptomoedas. É um bom momento para começar a comprar ou a reinvestir em Bitcoin para pôr na carteira. Eu em particular já comecei a fazer isso, para que quando ele tiver esse boom e atingir uma nova alta histórica que muita gente já está à espera, a gente esteja dentro do lucro e vamos aumentando a nossa quantidade de Bitcoin em carteira. Então esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo de hoje, das dicas de hoje, já dá aquele like para ajudar o canal, que é muito importante. A gente está aqui apenas fazendo o que a gente gosta de fazer, levando para vocês os conteúdos do mercado, análises do mercado. Quem quiser aprender está à vontade, pode fazer uma tour pelo canal, que tem conteúdo suficiente para quem não sabe nada sobre o mercado possa começar a entender alguma coisa, e se quiser desenvolver mais a estratégia do Smart Money que a gente desenvolve aqui no canal, então pode mesmo já passar a seguir o canal. Se ainda não for inscrito, ativa as notificações para não perder todos os finais de semana os vídeos que a gente posta aqui fazendo análises. E deixem nos comentários o que têm achado dos conteúdos, o que acham que eu deveria acrescentar, ou quais são as vossas principais dúvidas. Então esse vídeo vai ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.